Alguém já consultou as mensagens que tinha hoje de manhã? Não? Não vou dar oportunidade para isso agora. Mas gostaria depois de verificar se tem alguma mensagem escrita da parte de Deus. Não? Será que Deus podia mandar mensagens para cada um de nós escrita assim, por telemóvel? Será que Deus sabe escrever? Será que Deus escreve? Às vezes alguns até dizem que Deus escreve direito por linhas tortas, não é? E eu costumo dizer, nós é que temos a folha inclinada. Porque se pusermos a folha certa, Deus escreve direitinho. Meus queridos irmãos, é interessante. Nós temos a palavra, temos a Sagrada Escritura, 66 livros, escritos por homens, mas nesses 66 livros, escritos por homens, nós encontramos 3 vezes que o próprio Deus escreveu. 3 vezes que Deus escreveu. E a primeira dessas vezes está no Antigo Testamento, aliás, 2 no Antigo Testamento, uma no Novo. E os irmãos recordam-se quando Moisés foi chamado por Deus para uma missão toda especial. Mas antes que isso acontecesse, ele teve que passar por um período de prova muito grande, em que a sua fé foi reforçada. De tal maneira que ele teria todas as condições para chegar junto de Faraó e reclamar aquilo que de facto o povo já tinha clamado tanto a Deus para acontecer e que Deus iria conceder. A libertação do seu povo. Mas, meus irmãos, pelo processo, Deus vai fazer 10 milagres extraordinários, conhecidas como as 10 pragas do Egito. E depois desse tempo, quando Moisés está a liderar o povo de saída, que passaram o Mar Vermelho, chegaram a lugares perto de um monte, do Monte Sinai. Deus deu indicação a Moisés para deixar ficar o povo ali e subir ao monte. E eis que Moisés vai subindo o monte, chega lá acima e tem uma impressão tremenda da presença de Deus. Ele começa por ver uma sarça, um arbusto a arder. Ouve uma voz: tira as tuas sandálias, porque estás em terra santa. E mais, ele vai ouvir coisas tremendas acerca de Deus. E uma das coisas tremendas que ele vai ouvir é exatamente o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. E depois o segundo, o terceiro, até que chega ao 10º. E Moisés ouve aqueles 10 mandamentos, que depois, mais tarde, ele registra no seu livro de Êxodo, no capítulo 20. Mas ele ouviu tudo aquilo, ficou, e a sua mente foi preparada especialmente por Deus para se lembrar de cada palavra que Deus havia dito. Mas Moisés, depois daquele tempo, desce de novo até ao povo. E vem contar ao povo aquilo que foi a sua experiência tremenda, única, em que ele quis ver a glória de Deus, mas em que ele apenas ouviu a voz de Deus e ouviu de uma forma tão audível, tão clara, que ele podia contar ao povo que tinha ouvido. Tempos depois, Moisés é de novo chamado para subir ao templo, para subir ao monte. O povo tinha que ficar fora do monte, não podia sequer tocar na orla do monte. E Moisés começa a subir e começa a ouvir trovões, relâmpagos, um grande clarão, e Moisés sobe. E chega lá acima ao monte e ali fica durante 40 dias e 40 noites. O povo cá embaixo, cansado de esperar, preparando um arraial tremendo de festa, porque naturalmente estava a festejar a libertação. Mas é durante aquele tempo que Moisés está lá em cima, que ele vai ter uma nova experiência com Deus. E nessa experiência com Deus, ele acaba por
ver Deus escrever. E aquilo que Moisés tinha ouvido tempos antes, da boca do próprio Deus, sem contudo o ver, porque Deus é Espírito, ele vai ver como que um dedo a escrever na pedra cada uma daquelas palavras pertencente aos 10 mandamentos de Deus. Entretanto, durante aquele tempo que Moisés esteve lá, ele ouviu Deus dizer acerca das ordenanças, acerca também da construção de um tabernáculo, com todos os detalhes, com todos os pormenores. Aqueles foram 40 dias e 40 noites memoráveis para Moisés. Ele recebe toda a instrução da parte de Deus. E uma vez mais, Deus vai usar a memória de Moisés para gravar todo aquele detalhe acerca do tabernáculo, de todas as peças, das dimensões, das cores, dos materiais, de todos os detalhes, para que depois pudesse transmitir e no devido lugar, então pudessem construir aquele tabernáculo. Mas desta vez, Moisés traz os 10 mandamentos de uma forma física. Deus, pelo seu próprio dedo, havia escrito. E no capítulo 31 de Êxodo, no final, nós encontramos exatamente estas palavras. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Eu posso imaginar, queridos irmãos, como Moisés veio radiante. Cada vez mais, Moisés ia conhecendo Deus. Cada vez mais, Moisés ia recebendo de Deus as instruções e, por isso mesmo, cada vez mais, Moisés se sentia seguro, confiante, porque tinha alguma coisa da própria boca de Deus para transmitir. E desta vez tinha as próprias tábuas para mostrar. Então, com isso, a credibilidade de Moisés estaria mais firmada. Com isso, o povo tinha um documento para ler e para memorizar e aplicar. Mas, meus irmãos, ao fim daqueles 40 dias e 40 noites, Moisés vai descendo do Monte Sinai, lá do lugar onde ele havia estado com Deus. Quando, no caminho, ele volta a encontrar Arão, volta a encontrar um outro servo que tinha subido com ele, ele vê ao longe um arraial. Houve alegria, houve gritos. E pensa, o que é aquilo? Será que o povo está a festejar alguma coisa? Mas Moisés não ficou nada satisfeito, porque ele percebeu que aquilo que estava a acontecer no arraial era qualquer coisa muito estranho. Na verdade, o que tinha acontecido durante aqueles 40 dias em que Moisés esteve lá em cima no monte, o povo tinha conseguido iludir Arão e levado Arão a construir um bezerro de ouro. Ou seja, depois de todo um tempo de libertação, depois de todo um tempo de grande escravidão, o povo parece que queria voltar para os deuses dos egípcios. Parece que tinha saudades da idolatria. Parece que tinha saudades da distância de Deus. Moisés fica irritado. Ele vem com as 2 tábuas na mão e só Deus e ele é que sabem exatamente aquilo que passou no fervilhar do seu sangue, naquilo que foi o tumulto dos seus pensamentos, a grande tribulação que estaria no coração de Moisés. E chegamos ao versículo 15 do capítulo 32 e lemos assim: E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial.
Respondeu Moisés: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. E chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira. E ele arremessou das mãos as tábuas e as despedaçou ao pé do monte. Os irmãos podem imaginar como o povo se sentiu naquela altura. Os cânticos pararam, as danças pararam, o povo ficou pasmado. Mas o povo terá ficado também, com certeza, amedrontado com aquilo que aconteceu. Porque não ficou por ali. Aquilo que Moisés vai fazer é destruir aquele bezerro de ouro, fazê-lo em pó, misturá-lo com a água e dar de beber ao povo. E, meus irmãos, se tivesse ficado por aí, ainda o povo estaria contente. Porque aquilo que veio a seguir foi de veras penoso. Diz a Escritura, neste mesmo capítulo 32, que 3.000 idólatras foram mortos. Era necessário extirpar de vez toda aquela idolatria. E alguns, apesar de terem visto a mão tremenda de Deus no Egito com aquelas várias pragas, tendo visto a mão de Deus abrindo o mar para que o povo passasse a seco, tendo visto a mão de Deus durante todo aquele tempo, ainda assim permaneceram na idolatria. Ainda assim os seus corações não tinham sido convertidos. Ainda assim a idolatria que estava arraigada lá no seu coração permaneceu e estava a dar fruto. Meus irmãos, às vezes alguns veem sinais, veem milagres, veem manifestações de Deus e ainda assim não acreditam. Mas Deus é tremendo. Deus continua. Mas Deus é um Deus justo. E aquilo que aconteceu naquela altura é que 3.000 idólatras foram mortos diante de todos, para que houvesse testemunho, para que houvesse lição, para que houvesse conhecimento da parte de todos, que Deus não se deixa escarnecer. Deus não pode ser substituído por bezerros de ouro, por qualquer imagem de ouro, de prata, seja daquilo que for. Deus havia já dado claramente, 40 dias antes, através de Moisés: não farás para ti imagem alguma de escultura, nem daquilo que está no céu, nem daquilo que está na terra, nem te curvarás diante delas para as adorares. O povo parece que não tinha entendido isso. Deus escreveu, e Deus escreveu naquelas 2 tábuas, e Moisés acaba por partir essas tábuas. Mais tarde, Moisés vai ao encontro de Deus e ele faz uma segunda cópia. E essa segunda cópia ficou na arca do testemunho durante muito tempo. Mas mais do que nas tábuas de pedra, era preciso gravar na tábua do coração daquele povo. Deus escreveu os 10 mandamentos, que haviam de ser de orientação para o povo. A segunda vez que Deus escreveu foi numa circunstância também de festa, de um banquete. Quando o povo, ao fim de mais de 70 anos, levado para um outro cativeiro, levado para o exílio da Babilónia, acaba por sentir a amargura daquilo que é estar fora da sua terra, desenraizado, a pagar a culpa da sua idolatria, uma vez mais. E lá, nos dias de Daniel, em que Deus foi com Daniel, com os seus amigos, com alguns outros que se mantiveram fiéis ao seu Deus, Daniel passa todo aquele período do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, que tinha mandado os seus soldados, chegaram a Jerusalém e foram ao templo, saquearam o templo dos vasos de ouro, de prata, todos aqueles utensílios que eram usados no culto, e foram levados para a Babilónia.
E lá estiveram durante todo o reinado de Nabucodonosor. Foram dezenas de anos. E Nabucodonosor, durante o seu tempo, acabou por ter experiências também com Deus. Tendo ele visto que, de uma vez, mandou lançar Daniel e os seus amigos na fornalha. E nem uma chamusca, nem uma mais pequenina chama tocou na roupagem de algum deles. Foram preservados. Nabucodonosor começou a amolecer o seu coração e tornar-se sensível a Deus. E, meus irmãos, colocou Daniel numa posição de destaque. Ainda que mais tarde Nabucodonosor acabasse por passar por um momento de loucura, de insanidade. Mas Deus foi trazendo de novo a clareza, o entendimento, e Nabucodonosor, de algum modo, voltou-se para Deus. E até podemos aceitar ou compreender que Nabucodonosor se terá convertido a Deus. Pelo menos reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus que devia ser adorado. Mas Nabucodonosor foi sucedido mais tarde por um dos seus descendentes. E é exatamente no reinado de Belsazar que Deus vai se escrever outra vez. Belsazar tinha ouvido tudo aquilo que tinha acontecido com Nabucodonosor. Tinha ouvido daquelas experiências tremendas de Deus. Sabia perfeitamente que o Deus de Daniel era o Deus capaz de fechar a boca aos leões, capaz de manter o fogo daquela fornalha à distância sem queimar os servos do Senhor que haviam sido lançados lá. Mas Belsazar endureceu o seu coração. Em vez de se humilhar, exaltou-se. E nós chegamos exatamente ao capítulo 5 do livro de Daniel. E lemos assim, capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E ordenou o rei a alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilónia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. E eles vieram, um após outro. Nenhum deles conseguiu interpretar a escritura. Eram 4 palavras que ali estavam, que deixaram o rei completamente estonteado, perturbado. Aparentemente era apenas uma coisa escrita na parede, mas foi o suficiente para perturbar o coração do rei, deixar a sua mente inquieta, por causa de não conseguir decifrar o que era, e fazer com que o banquete fosse parado, fazer com que toda aquela idolatria fosse de algum modo parada. Chamaram um e outro, até que a rainha mãe disse para ele:
há no teu reino, desde os tempos do teu pai, um que é capaz de decifrares. Está no verso 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz. E por aí fora. Então chamaram Daniel. E Daniel veio e fez exatamente, em primeiro lugar, a lembrança daquilo que Deus tinha feito com Nabucodonosor. E nós encontramos isso a partir do versículo 18. Ó Altíssimo Deus, ó Rei, deu a Nabucodonosor teu pai, o reino e a grandeza e a glória e majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. E quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se elevou e o seu espírito se endureceu para se haver arrogantemente, foi derrubado o seu trono real e passou dele a sua glória. Daniel está apenas a recordar-se, porque às vezes é bom lembrar-se aquilo que foi o pecado de Nabucodonosor e como Deus agiu com ele. E como isso iria servir de exemplo exatamente para Belsassar. E chegamos ao versículo 22. E tu, Belsassar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubestes tudo isto. Porém te elevaste contra o Senhor do céu. Pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, beberam vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que traçou o escrito. Esta, pois, é a escritura que foi traçada. Mene, mene, tekel, ufarsin. E esta é a interpretação daquilo. Mene significa, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido está o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Então Belsassar deu ordem e vestiram a Daniel de púrpura, puseram-lhe uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamaram a respeito dele que seria o terceiro em autoridade no reino. E com isto Belsassar pensou, Daniel vai se acalmar. Aquilo que Daniel está a dizer não vai acontecer, porque Deus vai certamente ouvir a intercessão de Daniel. Mas verso 30, naquela mesma noite, Belsassar, o rei dos caldeus, foi morto. E os persas vieram. E o império caldeu desapareceu e foi topado. Meus irmãos, pela segunda vez, Deus escreveu forte. Deus não aceita idolatria. Eu tenho para mim muito claramente que qualquer pecado que nós façamos, que cometamos, ofende Deus. Mas tenho para mim que aquilo que mais ofende Deus é a idolatria. Seja ela qual for, seja de que tipo for. E não pensem, meus irmãos, que idolatria é apenas prostrar-nos diante de um boneco de ouro, de prata, de madeira, de porcelana, seja o que for, onde quer que seja. Idolatria é quando nós colocamos no nosso coração qualquer coisa a quem damos mais valor do que o próprio Deus. A idolatria moderna reveste-se de outras formas. Não é só material, mas a idolatria moderna, de facto, abriu aqui um leque de opções para nós endeusarmos, seja aquilo que for, e colocarmos isso como sendo mais importante do que Deus. Tudo aquilo que se coloca ou é colocado no lugar de Deus é idolatria. É para derrubar, é alguma coisa que Deus não tolera. E há consequências sobre isso. Por isso, meus irmãos, será que Deus
poderia mandar para cada um de nós uma mensagem. Será que há alguma coisa na nossa vida que está a tomar o lugar de Deus, que é mais importante do que Deus? Será que nós estamos à espera de alguma mensagem escrita de Deus dizendo: olha, cuidado, estás a usar isso, e isso é idolatria? Ah, meus irmãos, se Deus fizesse isso, talvez nós queimássemos o telemóvel. Talvez nós fizéssemos alguma coisa que nos quiséssemos desfazer dessa mensagem para sempre. Porque ela toca, porque ela tem fogo, porque ela mexe connosco. Mas, meus irmãos, Deus pode não mandar a sua mensagem escrita por telemóvel. Mas a mensagem escrita está aqui. Essa mensagem já foi enviada. Temos nós lido essa mensagem? Temos nós aplicado isso aos nossos corações? Vamos à terceira vez que Deus escreveu e chegamos ao Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Vou ler até os versículos de 1 a 11. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um a um, e começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Meus irmãos, notem neste conjunto de 3 textos que eu li, Moisés lá no Monte Sinai, descendo, Daniel com Belcesar, e agora aqui, algumas coisas em comum. Algumas coisas que são comuns a esses 3 momentos. Em primeiro lugar, eu creio, meus irmãos, que houve confrontação a Deus. Os israelitas, lá naquele vale, confrontaram Deus. E confrontaram Deus com o quê? Com a construção do bezerro de ouro. Belcesar confrontou Deus. E confrontou Deus com o quê? Com a utilização indevida daqueles copos, daqueles utensílios que eram sagrados e que tinham sido tirados do templo. Este povo aqui também está a confrontar Deus na pessoa de Jesus. Com o quê? Com a palavra de Moisés. E, meus irmãos, quem confronta Deus não se sai bem. Quem desafia Deus sai a perder. E aquilo que aconteceu, que é de facto uma outra característica, é que em qualquer das circunstâncias há aqui uma desobediência aos mandamentos de Deus. Reparem, lá com Moisés, a desobediência foi fazerem uma imagem esculpida e prostraram-se para adorar. Desobediência ao mandamento de Deus. Não farás para ti. No caso de Belcesar, foi desobediência também aos mandamentos de Deus, porque ele que deveria reconhecer
o que aconteceu com seu pai, com Nabucodonosor, em vez de se humilhar, acabou por se exaltar. E ai daquele que se exaltar diante de Deus. Finalmente aqui, há também uma desobediência ao mandamento. Qual é? Não adulterarás. E aquela mulher foi apanhada em adultério. Mas foi só ela que adulterou? Mas cada um deles estava com a pedra na mão, pronto para ser juiz e carrasco. Prontinhos, alegres, felizes. Vamos provocar uma morte. Coisa que também é comum às 3 situações, certo? Lá com Moisés, 3.000 morreram. Belsazar morreu. Esta mulher iria morrer. Mas meus irmãos sabem o que é que morreu? Foi o orgulho daqueles homens que tinham a pedra na mão. Porque um após outro foram largando a pedra e foram embora. Porquê? Reconheceram o seu pecado. Meus irmãos, esta é a única das 3 vezes que nós não sabemos o que Deus escreveu. Os irmãos sabem? Eu não sei. Mas imagino isto. Ladrão. E aquele largou a pedra e foi. Adúltero. Aquele largou a pedra. Aqueles largaram a pedra e foram. Blasfemo. Hipócrita. E foram largando a pedra. Meus irmãos, aquilo que morreu naquele dia foi o orgulho, foi a vergonha daqueles homens. Porque quando há confrontação a Deus, quando há desobediência dos mandamentos, há morte. Alguma coisa morre. E aquilo que precisa de morrer é exatamente o pecado, é aquilo que afasta as pessoas de Deus. Mas, meus irmãos, neste texto nós vemos uma coisa impressionante, que de certo modo tínhamos visto nos outros também, mas aqui mais claramente. Mulheres, onde estão os teus acusadores? Foram embora. E Jesus diz, nem eu te condeno, vai e faz o mesmo. Vai e continua a adulterar. Vai e continua na tua vida. Meus irmãos, se Jesus tivesse dito isso, não tinha valido a pena aquele momento. Mas Jesus diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Não encontramos as palavras dirigidas ao povo, vão e não pequem mais. Mas, meus irmãos, aquilo que aconteceu daquelas 3.000 mortes, valeu mais do que essas palavras. Porque eles aprenderam, eles viram que aqueles idólatras não escaparam e que a sua confrontação de Deus e a sua desobediência aos mandamentos foi plenamente castigada e castigada com pena capital. Belsazar morreu, mas aqueles que estavam à sua volta devem ter tido medo. Alguns tremeram, outros tiveram com certeza medo. Aqueles homens, junto com aquela mulher, como nós dizemos, e desculpem eu usar esta expressão, ou a expressão que eu vou usar, saíram com o rabinho entre as pernas. Foram embora, envergonhados, e a pensar também que eles não podem ser fazedores de pecados e atirar as culpas para os outros. Meus irmãos, para finalizar, será que algum de nós está a fazer alguma confrontação a Deus? Estamos a confrontar Deus com alguma coisa? Com alguma teimosia? Estamos a desobedecer algum mandamento do Senhor? Não precisamos nós de ouvir estas palavras do Senhor Jesus. Vai e não peques mais. Meus irmãos, o meu desejo é que saiamos deste lugar hoje exatamente com estas palavras, na nossa cabeça, no nosso coração. Vai e não peques mais. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude a sairmos daqui determinados a quê?
a não pecares. Tal como o salmista diz, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Então, meus irmãos, esta é a palavra do Senhor. Guardemo-la no nosso coração para não pecar contra Ele. Vai e não peques mais, e a tua vida será abençoada. Amém?